Já começa a falar sobre o Fortaleza, que abre hoje mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Fortaleza que enfrenta o pressionado Corinthians e o Fortaleza quer motivos para sorrir. A data é ideal. Hoje é o Dia Nacional do Riso. Talvez seja essa a razão para as risadas do Osvaldo na entrevista coletiva. Ou então a razão seja a completa recuperação dele. O atacante está liberado para atuar os 90 minutos. Diferente do que aconteceu rodada passada contra o Atlético Mineiro. Estava meio na programação porque voltei muito antes, né, do que estava previsto, né? Senti um pouco ali a perna pesar um pouco, mas nada além da curva, né? Já estou recuperado 100%. No primeiro turno, o Fortaleza perdeu para o Corinthians por 3-1 na Arena Castelão. O gol tricolor só não foi do Osvaldo, porque o Manuel meteu a perna no caminho e fez contra. Ele espera fazer um gol de fato hoje para ajudar o time e a ele mesmo, já que o atacante tricolor ainda não venceu o Corinthians jogando em São Paulo. Tá faltando essa vitória lá contra o Corinthians, mas quem sabe na quarta-feira eu possa vencer lá o Corinthians pela primeira vez. Até porque tudo na vida tem a primeira vez, né? E nada melhor do que no dia do riso, voltar de São Paulo rindo à toa. Se bem que à toa nada. Vencer o Corinthians lá dentro, além de dar muita moral para o time, ainda ajuda o clube rumo ao objetivo de se manter na Série A. O Fortaleza tem esse compromisso muito difícil, muito importante hoje à noite contra o Corinthians, fora de casa, mas o torcedor tricolor está pensando mesmo no Clássico Rei de domingo. Muitos ingressos já vendidos, com certeza teremos um grande público na Arena Castelão. É aquele clima já de emoção, né? Sabendo que se aproxima um grande jogo contra o Corinthians, mas nunca tirar o nosso setor forte aí que nós estamos, um time bem elevado aí, a situação até mesmo que o nosso adversário já está numa situação não muito boa, então acreditamos em um resultado positivo nas próximas rodadas. Porque o clássico é o jogo de guerra, né? O clássico do Nordeste aqui, que tem que ganhar, a gente já perdeu o primeiro, a gente está pensando no segundo agora, com vaga aí, tentar uma vaga na Copa Sul-Americana que é mais importante e a permanência. O pitch para o jogo contra o Corinthians? 1-0. E quanto será? 3-0 no máximo, no mínimo aí 3-0. Torcedor com a cabeça no jogo de domingo, tudo bem, ok. Os jogadores é que não podem. Foco total no Corinthians. Mesmo que isso signifique ficar de fora do clássico. É o que pode acontecer com o Osvaldo. Pendurado com 2 cartões amarelos, corre o risco de não enfrentar o Ceará. Já venho de 6, 7 jogos pendurados, né, e uma hora eu vou ter que tomar o cartão, não tem jeito. Se for preciso matar a jogada, né, ali para evitar um gol, é lógico que a gente tem que pensar cada jogo. Para domingo já é outra história, né, mas amanhã, que para mim é o jogo mais importante da minha vida, vai ser esse do Corinthians. Depois, passando o Corinthians, a gente pensa no clássico. Rogério Ceni não terá André Luiz à disposição. O atacante pertence ao Corinthians e não pode enfrentar o time paulista. Por outro lado, terá o retorno de Edinho. Na zaga, Paulão pode voltar a ser titular. O Fortaleza é o 12º colocado com 36 pontos. Busca a 4ª vitória fora de casa e o 5º jogo seguido sem derrota. Vai enfrentar um Corinthians mal das pernas. Há 8 jogos sem vencer. Dito isso, o Dia Nacional do Riso tem tudo para terminar com os tricolores mostrando os dentes. É isso aqui. Comigo, Caio Costa. Tudo bem, Caio? Boa tarde para você. Muito boa tarde, você. Vamos falar sobre o Corinthians, que vive uma ebulição, muita pressão lá no Parque São Jorge. E o Corinthians, que vem técnico interino, vem de 8, como o Truvão falou, 8 rodadas sem vencer. Mas é bem verdade que o retrospecto contra os paulistas é muito ruim, o retrospecto do Fortaleza. São 18 pontos em disputa e apenas 1 conquistado. Foi aquele 3-3 insano contra a equipe do Santos. Fala aí, Caio. É curioso até a escolha do Coelho, né? Se falava que o Fabinho, que era auxiliar permanente do clube, Fabinho é aquele volante, foi do Corinthians, do São Paulo. Ou o Márcio também, né? Que pudesse assumir para esse jogo, mas não, o Corinthians preferiu demitir quase toda a comissão técnica do Carille e fica o Coelho, que era técnico do Sub-20 até dias atrás, né? É uma aposta também na identificação do cara do clube, embora a carreira como jogador profissional do Coelho do Corinthians seja mais acidentada, mas é daqueles caras que entrou do terrão e se tornou profissional pelo Corinthians, conhece muito de Corinthians, mas poucas vezes um time chega num momento de tanto de transição para um jogo como esse agora do Corinthians, porque não é que saiu só o Carille,
e membros da comissão técnica. Tem troca de gestão, o Emerson Sheik saindo da direção de futebol, não se sabe ainda quem vai assumir. E no meio disso tudo, o Corinthians precisa brigar por vaga na Libertadores, porque hoje em dia, para clubes como o Corinthians, São Paulo, o Palmeiras, porque o Palmeiras tem uma situação financeira hoje com um patrocinador muito forte, diferente. No orçamento conta a cota de participação da Libertadores da América. Se você não tiver, diminui muito a expectativa de receita para o ano seguinte, tanto da cota de participação como de bilheteria de jogos. E o que o Fortaleza tem que fazer, cara, para o jogo, para vencer o jogo, ou pelo menos para pontuar? Primeiro que é o seguinte, o clima não deve estar dos melhores para cima do Corinthians, né? Tem que tentar jogar uma torcida que, se não vai lotar Itaquera, mas vai levar um público grande contra o Corinthians, enervar o time do Corinthians e ser um jogo em que o Fortaleza use o que ele tem de melhor, que é a transição em velocidade quando joga fora de casa. Tentar não aceitar tanta pressão como foi contra o Cruzeiro. Tentar também jogar, surpreender o Corinthians e, por que não, se só fez um ponto, foi num jogo maluco contra o Santos. Então tentar, num jogo mais normal, vamos falar assim, uma pontuação contra o Corinthians. Poderia ter pontuado contra o São Paulo também fora de casa, né? Então que consiga esse ponto agora contra o Corinthians lá. Bom, o Corinthians não tem dois jogadores importantíssimos, né? Dentre alguns desfalques. Fagner e Cássio, jogadores selecionáveis, não vão para o jogo e o Coelho falou sobre essas ausências. São dois caras de seleção, são dois caras que elevam o grupo, elevam o time, mas a gente tem outros jogadores que podem suprir da melhor maneira possível. E se for o caso, a gente vai colocá-los para jogar sem problema algum, porque a gente sabe da importância do jogo, da importância da vitória, agressividade, comportamento, luta, taticamente, fazer com que o time jogue, que sufoque o adversário. E isso não é fácil. Você tem que criar uma situação, você tem que ter tempo para isso. Mas aos pouquinhos a gente vai chegando, vai mudando de ideia às vezes, porque a gente não sabe tudo. Mas o que eu quero para o Fortaleza e que os jogadores querem é a vitória, a gente vai conseguir de qualquer maneira.